Vamos lá para a coluna do Reinaldo Azevedo, que hoje eu vou criticar de novo o Reinaldo, e os fãs do Reinaldo vão ficar chateados comigo, mas a gente vai dialogando, que é muito importante, meus caros. Assim não, Lula, fala da Venezuela infeliz e leniente com a ditadura. O Reinaldo está se posicionando já, né? Sobre Maduro. É ditadura mesmo, hein, Reinaldo? Vamos lá. Não, eu não me tornei e jamais poderia acontecer uma dessas figuras detestáveis, a quem chamo extremista do centro. Esses delinquentes intelectuais que andam por aí, para citar Fernando Pessoa, esperando piscar de olhos dos moços de fretes do bolsonarismo. De fato, conheço poucas espécies piores do que essa. Caminhei não com o PT, mas na mesma trilha, e o faria de novo, e o farei de novo, contra o biltre fascistoide, se preciso. Mas não me peçam para dar o braço para desastres morais, políticos e existenciais como Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. E se for o preço a pagar, Reinaldo, não pago. E se não houver espaço público que não seja condescender com fascista em sentido próprio ou com outro em sentido derivado, ficarei à margem, tocando a minha lira, nem que solitária seja, mas não será. Temo mais a estupidez do que a solidão. As declarações do presidente Lula sobre o que se passa na Venezuela não são dignas da sua história. Notem que falo história, não biografia. Desta, cuida ele mesmo e não sou gerente da sua reputação. Da outra, eu posso falar a exemplo de qualquer brasileiro. Pessoas estão morrendo, presidente, no país vizinho porque o tirano de plantão se negou a reconhecer o resultado das urnas. A esmagadora maioria dos venezuelanos não o quer, mas o tiranete resolveu privatizar um povo com suas prefigurações e delírios. Poderiam só ser ideias autoritárias, impróprias, imprudentes e insanas, mas Maduro não é o tirano de, mas não é o tirano de Siracusa. Esse Dionísio da ignorância e da soberba não é o rei filósofo. É só a fachada civil de uma ditadura militar que se locupleta de regime fundado na monocultura do petróleo, já que todo o resto entrou em falência na Venezuela. Eu me espanto com a nota do PT. Não sou de esquerda e nem me finjo de, como sabe toda a gente. Deixei certas utopias que chamariam de distopia aos 21 anos e já estou com 62. A essa altura, sobram-me experiências e coisas vividas, infelizmente, e me faltam ingenuidades. Ou redescobri, então, a inocência essencial de não me ver obrigado a justificar o injustificável em nome da causa. Mas sou reverente aos caminhos escolhidos por meus amigos, desde que não ofendam o meu senso de justiça. A imprensa, a má vontade da imprensa com o governo Lula na economia é proverbial. São ouvidos para tratar do assunto os de sempre ou sempre os do mesmo setor. Quando escapa uma boa notícia, lá estão os leitores da Ilíada, que obviamente não a leram, a anunciar as nuvens carregadas. Com raras exceções, não se tem cobertura jornalística, mas lobby. Não se tem jornalismo, mas lixo monetizado. Ocorre que desta vez a imprensa é inocente, presidente. Em entrevista a um canal afiliado à TV Globo na manhã desta terça, Lula viu no país vizinho um processo em curso. Deu a entender que não há mais uma divergência de pontos de vista entre a oposição e o tal Conselho Nacional Eleitoral, presidido por Elvis Amoroso, um esbirro de Maduro, e disse o seguinte sobre o país que agora amontoa os seus mortos. Veja a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que teve 51% dos votos, teve uma pessoa que teve 40 e pouco, um concorda e outro não. Então vamos, presidente, adaptar a sua leitura ao que se deu no Brasil em 8 de janeiro. Eu vejo a imprensa tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal, teve um protesto, teve gente que disse que foi tentativa de golpe, teve gente que disse que foi apenas um dano ao patrimônio, um concorda e outro não. Vamos tratar dos 4 anos de Bolsonaro à luz dessa escolástica do caos. Veja a imprensa tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, não tem nada de anormal, teve protesto, teve gente que disse que Bolsonaro queria dar o golpe de Estado, quando ele afirmou que não haveria eleição se não houvesse voto impresso e quando apresentou a minuta de golpe para representantes das Forças Armadas. Teve pessoa que disse que o presidente fez apenas uma consulta, uma concorda e outro não. Vamos recontar a história da Covid segundo esse abismo moral. Veja a imprensa tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, não tem nada de anormal. Teve protesto, teve gente que disse que Bolsonaro fez uma campanha contra as vacinas e contra o distanciamento social, dificultando o combate à pandemia. Teve pessoa que disse que não,
um concorda e o outro não. A essência da relativização do mal está na destruição de critérios e de valores e pode significar qualquer coisa. Os erros de Lula não param aí. Disse que as pessoas contestam resultados numa eleição sempre que a diferença é pequena e lembrou do recurso de Aécio Neves contra a eleição de Dilma Rousseff em 2010. Pois lembro do placar mais apertado, a unção de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 contra Jair Bolsonaro. Estamos falando de 50,9 contra 49,1. Se eu sou defensor dos golpistas que invadiram as respectivas sedes dos três poderes, recorro a essa fala do vitorioso por margem tão apertada em favor dos meus clientes. A questão não está no inconformismo presidente, mas nos meios, seja para recorrer contra a derrota, seja para certificar a vitória. Os meios, presidente, não justificam os fins, nunca. E Maquiavel, note-se, nunca escreveu essa besteira. Os meios qualificam os fins. Quem escreveu? Eu mesmo. Está tudo errado. Lula ainda lançou uma espécie de divisa que poderia ser a síntese da autodeterminação dos povos, se não servisse neste momento para justificar um regime homicida. Eu, enquanto cidadão do planeta Terra, cidadão brasileiro, presidente, acho que é preciso acabar com a ingerência externa nos outros países. A Venezuela tem o direito de construir o seu modelo de crescimento e de desenvolvimento sem que haja um bloqueio. Cada um constrói o seu processo democrático, cada um tem o seu processo eleitoral. Mas então, esse discurso sem lugar, e Lula nem deveria estar a falar essas coisas. Tudo é lamentável. Sônia Lima, bom dia. Não esqueçam dos Pix e dos Superchats, gente. Ajudem o canal. Pinguem Pix, pinguem Superchats. Ajudem pra gente fazer bem aqui o nosso trampo, meus caros. Pinguem Superchats, gente, que é muito importante. Tudo é lamentável. A geopolítica faz do Brasil o país mais importante da América Latina. O líder brasileiro foi vítima de um golpe judicial que o tirou da disputa de 2018 e permitiu a eleição de sua nêmesis. Quem o condenou se tornou ministro daquele que não deveria ter sido eleito sem a sua condenação. Foi a sua aposta e da sociedade na saída judicial, apontando vícios do processo que lhe devolveu a elegibilidade. Ao mesmo tempo, setores importantes da sociedade se mobilizam contra as tramóias golpistas no curso do mandato do então incumbente e mesmo depois consolida sua derrota. Fez-se uma luta também institucional. Será que o líder petista enxerga tão mais longe do que todos nós e é capaz de antever belezas e primícias do que está em curso que a todos escapa? Estará de algum modo empenhado em alguma estratégia que não poderá ser percebida por nós, os simples? Acho que não. O mundo nem sempre é óbvio e gostaria muito de estar errado, mas eu não estou. Na prática, o presidente está sendo leniente com um regime que ou não vai se sustentar ou vai se manter à custa de cadáveres. E é evidente que os canibais de Maduro estão com fome e com sede e pedem mais sangue. Não critique a imprensa, presidente, quando estas ousa acertar ou o senhor contribui para deixá-la mal acostumada. Encerro, volto ao começo. E aí, Reinaldo, o que vai ser do futuro? É certo que não cedo ao piscar de olhos dos moços de frentes do bolsonarismo ou de algum outro fascismo qualquer. E se tiver que condescender com alimarias como Nicolás Maduro, nunca vai acontecer. Eu temo mais a estupidez do que a solidão. Esse texto do Reinaldo tá muito bom, tá? Tecnicamente, tá bem embasado. Mas eu pego o que ele mesmo diz. Ele fala sobre as injustiças contra Lula. Quando ele fala aqui, ó. Como é que é? Injustiças. Espera só. É injusta, na verdade, né? Ele diz aqui, numa determinada parte do texto, que a imprensa às vezes é injusta com o Lula na pauta econômica. Mas eu acho que o Reinaldo está sendo injusto nessa questão. O Lula não pode ser o gerente do que está acontecendo na Venezuela, gente. Não pode ser. Ele tá certo. Ele tá certo. O Lula não questionou nenhum Milei, gente. É evidente que o Lula tem oposição a Javier Milei. Mas o Lula é um líder para todos os brasileiros. O Reinaldo, infelizmente, está pegando uma tese aqui de direita. De direita. E falo com a maior honestidade, tá? O texto está super bem escrito, as comparações são interessantes. É óbvio que a gente não pode relativizar nem as mortes na Venezuela, que devem estar acontecendo.
Mas eu não canso de falar, isso não é culpa só do Maduro. E não se trata de anistiar o Maduro. E quem tem que resolver isso é o povo da Venezuela, não é o Lula. O Reinaldo, nesse texto, acaba dando margem para que mais ataques sejam feitos ao Lula. É o que a Rita de Castro está falando. Essa contenda na Venezuela vai destruir a esquerda no Brasil. É fogo, gente. É fogo. E a gente tem que ter estabilidade, serenidade para falar dessas questões, tá? Falo com muita honestidade se o Reinaldo porventura vê esses cortes. Não é um ataque, não é uma ofensa, mas é uma discordância profunda. Eu não consigo concordar com ele nesse assunto. E a gente vai para o debate público, tá bom, meus caros, minhas caras? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.